Olá pessoal, então nesta aula nós vamos aqui apresentar a função procx. Então se você tem a versão mais atual do Excel, a versão 365, ok? Semelhante a minha, é 365 Pro Plus. Enfim, você vai receber aí naturalmente as atualizações em seu software. E aí vai vindo aí naturalmente com outras funções, outras novidades que a Microsoft está desenvolvendo, e uma delas é a função procx. Então nós demonstramos aí, primeiramente, um exemplo do procv, mostramos aí também vários exemplos práticos do procv, mas agora veja bem, esta função ela é mais desenvolvida que o procv. Então, com ela facilita muito. Então, nós tínhamos também o proch. Esta função já substitui ambas também. Então, por exemplo, aqui nós fazíamos um procv e depois arrastávamos aqui para as outras células para poder desenvolver o restante. Mas aqui a gente precisa apenas de um procx que já vai ser o suficiente para todas. Quando eu der um Enter, o simples Enter já vai se propagar para cá. Então, vamos testar? Igual procx, abro parênteses, pesquisa valor. Então, é este aqui que eu estou pesquisando. Aí eu vou dar um clique aqui, em seguida eu vou apertar ponto e vírgula e vou perguntar para ele, olha, e vou fazer o seguinte, em que intervalo este 102 se encontra? Então, pesquisa matriz, é exatamente este intervalo. Então, ele vai procurar por 102 aqui dentro. Quando ele encontrar, ele vai retornar o registro de 102. Ponto e vírgula. Agora eu vou indicar a matriz retorno, que pode ser um intervalo único, ou então, se é todo esse bloco, ele vai me retornar todo esse bloco. Fecho parênteses e nota que o simples Enter já vai propagar a função para todas as colunas. Veja bem, olha só como é rápido, não é? Impressionante mesmo esta função. E aqui fica a função de forma bem pálida aqui também. Ela conseguiu se propagar. Então, vamos só conferir. 102, ele puxou aqui Paulo, OSPB e 6,5. Eu vou colocar aqui 100. E aí, está puxando tudo corretamente. Ó. Matemática, 8. Vou puxar aqui 106. E assim por diante. Ó. Gabriela, literatura, 10. Vamos para mais um exemplo. Aqui seria um exemplo do proch. Aqui, como a tabela está na vertical, aqui seria o procv. Procv, quando a tabela está desta forma. A mesma tabela, então, eu coloquei de forma horizontal. Então, aí, quem resolveria essa situação era o proch. Mas o procx também substitui esta função, proch. Procx, vou abrir o parênteses, pesquisar valor, seria também a matrícula. Vou selecionar a matriz onde esta matrícula se encontra, que é exatamente esta matriz. Ó. Então, ele vai procurar por ele, ponto e vírgula, e em seguida eu vou selecionar toda a matriz retorno. E aí, automaticamente, quando eu der um Enter, não vou nem precisar arrastar, ele já vai se propagar aqui. Ó. Olha só como é interessante. Mas para isso é fundamental você deixar nesta mesma ordem. Ó. Nome do aluno, disciplina e nota. Deixar na mesma ordem para que possa facilitar para ele. Ó. Nome do aluno, disciplina, nota. Está vendo? Então, tudo bem. Então, veja bem, vou colocar aqui 103. E olha lá, 103 Hugo, português, 8,9. Vamos mais um exemplo. Uma das dificuldades do procv era exatamente resolver esse problema aqui. Ou seja, o valor procurado aqui, ó, que eu estou utilizando é a matrícula. Então, obrigatoriamente, lá na fonte de dados, este valor procurado, este intervalo, deveria vir aqui na frente, ó, vir no início da tabela. Mas com procx não vai ter problema. A matrícula, então, lá na fonte de dados pode vir lá no final, pode vir aqui entre outras tabelas, que não vai ter dificuldade de procurar o resultado. Então, o que antes era uma limitação, essa é uma limitação do procv. Veja bem, se eu criar aqui o procv, ó, valor procurado, eu vou selecionar aqui a base de dados, ponto e vírgula, e aí vou selecionar aqui a coluna 1. Então, neste caso, ele vai ter dificuldade de procurar. É uma limitação. Mas com procx, não. Procx, simplesmente eu faço procx, pesquisar valor é exatamente este, seleciono onde ele vai encontrar esta matrícula, que é este intervalo, ponto e vírgula e a matriz retorno.
E aí ele vai pegar na mesma ordem. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. O que aconteceu? 107 não existe aqui dentro. Vou colocar 106 e olha só como é interessante. Ó. Então ele conseguiu encontrar. Eu vou colocar 100. Veja bem. Ó. Então, mesmo matrícula estando aqui, ele conseguiu buscar da direita para a esquerda. O que antes com PROC-V não era possível. Então o PROC-X ele substitui PROC-V, PROC-H e faz esses recursos que antes não era possível. Se porventura não tiver aqui a matrícula que nós estamos procurando, ele ainda oferece opções aqui que a gente pode incrementar. Ó. Se o que eu estou procurando não estiver aqui dentro, eu posso colocar uma mensagem. Ó. Aluno não cadastrado. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Ó. 106, beleza. 107, aluno não cadastrado. Bacana, muito legal esta função que foi criada. E esta função realmente, sem dúvida, veio para nos ajudar bastante. Nos próximos vídeos daremos continuidade às nossas aulas. Até lá!